Olá, minha amiga da costura, Gilmara Nascimento aqui para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje, como prometido, eu trouxe a tabela de medidas para a gente interpretar aqui juntos. Chega de mistério com a tabela de medidas. Você não vai olhar mais para a tabela de medidas e achar uma confusão e não entender nada desses numerozinhos aqui. Hoje eu vou te ensinar tudo. Vou te mostrar tudinho o que significa cada número desse. Então, vou levar você ali para a mesa, vem comigo que eu vou explicar tudo certinho para vocês. E essa tabela aqui, ela é da Marlene Mukai. Eu peguei no Google, né, baixei e mandei imprimir. Está disponível aí para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa usar. É uma tabela muito boa, muito confiável. Usei ela já por bastante tempo, gosto bastante. No momento uso outra, mas ela é uma tabela muito boa, tá bom? Pode confiar. Vamos lá para a mesa que eu vou explicar para vocês tudo certinho. Aqui a tabela. Essa tabela foi desenvolvida pela professora Marlene Mukai, como eu já falei, e ela fez baseada no Guia de Medidas de Padrão Brasileiro, ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Ela define padrões e regras para diversos setores, incluindo do vestuário. O que você precisa saber sobre essa tabela? Pegou uma média de crianças, né? Fez um estudo com várias crianças e pegou ali uma média. E nessa média não se encaixa nem crianças muito magras, nem crianças muito gordinhas. É uma média mesmo. Então, sabendo disso, você sabe que essas medidas não vai servir para todo mundo. Ou seja, nem toda criança de 2 anos vai usar o tamanho 2 anos que tem aqui na tabela. Pode ser que use um tamanho menor ou maior, tá bom? Dito isso, outra coisa importante que você deve saber é que essas medidas são medidas certinhas no corpo, não tem folga. Então, quando for fazer a modelagem, aí sim acrescenta-se as folgas necessárias a depender do modelo, né? Que cada modelo pede uma folga diferente, certo? Aí aqui na tabela, ela vem os tamanhos todos aqui de 1 mês até 14 anos. E aqui são as medidas, né? Tem várias medidas aqui, auxiliares para você estar fazendo sua modelagem. E as medidas, elas podem ser medidas de contorno e medidas de altura. O que são as medidas de contorno? Contorno é aquelas medidas que contornam mesmo o corpo, a circunferência, né? Por exemplo, busto, cintura, quadril, que aqui a gente tira a medida circulando o corpo. Tem também circunferência do braço, do punho, do tornozelo, do joelho, da cabeça. Todas essas medidas são contorno. E as medidas de altura assim na vertical, certo? Por exemplo, aí tem a altura do corpo, aqui na tabela tem a altura do corpo. O que é a altura do corpo? É essa medida aqui, da ponta do ombro até a cintura. Aí na tabela tem também a altura do quadril. O que é a altura do quadril? É da cintura até o quadril. Essa altura aqui, certo? Na tabela também tem a altura de gancho. A altura de gancho é da cintura até aqui no meio, entre pernas, aqui embaixo. Nessa direção aqui. As medidas de altura, na minha opinião, são as que causam mais dúvidas. Eu mesmo tinha muita dúvida em respeito às medidas de altura quando eu comecei. Quando eu olhava aqui na tabela, por exemplo, a altura do quadril. Eu ficava pensando, né, que de onde partia essa altura do quadril? Será que era do ombro até o quadril? Será que era da cintura até o quadril? Então, se você tem essa dúvida, não tenha mais. A altura do quadril, ela se refere a essa altura aqui, da cintura até o quadril, certo? Já a altura do corpo, que também tem aqui na tabela,
ela é do ombro até a cintura, tá bom? Aí, deixa eu ver aqui quais medidas mais você pode ter dúvida. Entreceio. Entreceio é uma medida, a distância aqui entre um mamilo e o outro. Essa distância aqui é a medida de entreceio. Largura do braço, que tem aqui na tabela da Marlene. Largura do braço é a circunferência. E ela é localizada, essa circunferência é tirada aqui. Ó, daqui até aqui, bem no meio, onde é mais gordinho, é que se tira a circunferência do braço. Que aqui na tabela está escrito largura do braço, mas é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver aqui outra medida. Tem largura das costas. Largura das costas, olha só, vamos fazer de conta que aqui é as costas, tá? A largura das costas é daqui até aqui. Você consegue se guiar aqui por essa divisão, olha só. A divisão que separa o ombro do braço. Aí, em algumas tabelas de medida, você vai encontrar a medida ombro a ombro. É a mesma coisa dessa medida aqui, largura das costas, ombro a ombro, é a mesma coisa, tá bom? De um ossinho, você pode observar que nas costas aqui atrás a gente tem um ossinho aqui, bem onde finaliza mesmo o ombro, começa o braço, bem nessa divisão aqui que a gente mede a largura das costas, tá bom? E se você vê aí em alguma outra tabela escrito ombro a ombro, significa a mesma coisa. É igual aqui, tórax, ela já colocou aqui ao lado o busto, porque também é a mesma coisa, tá bom? Cintura, quadril, tudo são circunferências aqui. Aí tem a altura do quadril, que eu já expliquei a vocês o que é, entreceio, pescoço é a circunferência do pescoço aqui, passando a fita toda em volta. Aí, em algumas tabelas, você vai encontrar escrito assim, perímetro do pescoço, mas é a mesma coisa. A altura do corpo, eu já expliquei, que é do ombro até a cintura. E em algumas tabelas não vai vir escrito a altura do corpo, vai vir escrito altura da cintura, que é a mesma coisa, tá bom? Largura das costas, eu já falei aqui, que é ombro a ombro. Aí, aqui nessa tabela também tem a medida do ombro. O que é a medida do ombro? É o ombro mesmo aqui, ó. Daqui, pertinho do pescoço, até aqui, onde aquela divisão que eu acabei de explicar das costas, né? Que começa aqui o braço, ó. Daqui até aqui é a medida do ombro. Essa aqui que tá se referindo aqui na tabela. Rebaixamento do ombro é quando a gente tá fazendo a modelagem lá no retângulo, né? Que a gente sempre começa fazendo a modelagem no retângulo, certo? Vamos fazer de conta que aqui é o retângulo que eu tô fazendo minha modelagem, ok? Aí, o rebaixamento do ombro é isso aqui, ó. Para que o ombro tenha essa caída aqui, esse número que tem aqui na tabela, rebaixamento do número do ombro, aí tem um número para cada tamanho, certo? Então, é essa caída aqui, ó, esse rebaixamento aqui, para poder dar essa queda no ombro. Porque se não fizer isso, o ombro vai ficar assim reto. E o ombro de ninguém é reto, né? O nosso ombro tem caída. As crianças têm menos que os adultos, mas todo mundo tem essa caída. Então, é necessário você descer aqui, você rebaixar, como está escrito aqui, rebaixamento do ombro. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Aqui está escrito rebaixamento do ombro. Em algumas tabelas, você vai encontrar caída do ombro, mas é a mesma coisa. Então, você tem que dar esse rebaixamento aqui para poder fazer essa caída aqui do ombro. Aí, aqui tem decote, decote das costas, decote da frente. É a mesma coisa que eu expliquei aqui da caída, ó. Você vai colocar aqui, pegar lá na tabela, decote da frente, você vai marcar aqui, ó, nesse retângulo, certo?
Aí, para formar o decote, você vai colocar pra cá, pra baixo, a mesma medida, mais meio centímetro. Por exemplo, se aqui você colocou 4, aqui você vai colocar 4,5. E vai fazer essa voltinha aqui pra formar o decote, tá bom? Deixa eu ver qual é a próxima, que tem aqui, a altura da cava. O que é a altura da cava? A altura da cava é daqui da pontinha do ombro até embaixo da axila. Sim, e para quem ainda não sabe, né? Para quem tá começando não sabe o que é cava, cava é isso aqui, ó. Essa cavinha aqui onde a gente costura a manga, ou às vezes é sem manga também, é essa cavinha aqui onde você enfia o braço, isso é cava. E a altura da cava é daqui até aqui embaixo da axila, certo? Isso aqui é a altura da cava, que se refere aqui na tabela da Marlene. Punho, vocês sabem que é isso aqui, né? A circunferência aqui do punho para manga comprida. Aí, aqui tem manga curta, manga longa significa o tamanho da manga, né? O tamanho da manga curta, o tamanho da manga longa, o comprimento, na verdade. O comprimento da manga tem aqui, ó, de manga curta e de manga longa. Largura do braço, eu já expliquei, que é essa circunferência aqui. Só que aqui é escrito largura, né? Mas é a circunferência. O joelho é circunferência do joelho também. A altura do gancho. O que é a altura do gancho? É da cintura até aqui no fundinho, no entrepernas. Olha só. Essa altura aqui é... Ai, gente, não tá mostrando. Olha só, daqui da cintura até o entrepernas, essa altura aqui é a altura do gancho, tá bom? Lembrando que são todas medidas sem folga. Caso você vá fazer uma roupa que a criança usa fralda, você não vai colocar só essa altura que tá escrito aqui na tabela, porque vai ficar muito apertado, não vai servir. Tem que colocar uma folga para poder acomodar a fralda. E assim também, a depender do modelo, para crianças maiores, você vai acrescentar um pouquinho também, para não ficar agarrando aqui embaixo na criança, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Entre pernas, calcinha. O que é entre pernas, calcinha? Vou desenhar uma calcinha aqui para vocês terem uma noção. É esse fundo aqui, ó, o fundinho da calcinha, certo? Que pode ser usada para cueca também, calcinha e cueca. Isso que significa entre pernas, calcinha, que tá escrito aqui na tabela. Aí, aqui tem comprimento de bermuda. Comprimento, vocês sabem o que é, né? É a altura. Tem o comprimento de bermuda, de calça, de saia curta. E aí, eu coloquei aqui que seria saia no joelho e bermuda no joelho, né? Pra mim não esquecer aqui. Aí, tem tornozelo e panturrilha. Eu coloquei aqui largura, que é a mesma coisa de circunferência, né? A circunferência aqui do tornozelo, que a gente usa para calça, para macacão comprido, né? E a circunferência aqui da panturrilha é bom você ter também, para quando você for fazer uma roupa mais ajustada, você ter uma referência. E aqui tem comprimento de vestido. Aí tem vestido curto, vestido curto, vestido no joelho, vestido midi, vestido longo. E a circunferência da cabeça, que eu já expliquei também, que é... Olha só, a circunferência da cabeça, ela não é tirada aqui em cima, no topo da cabeça, circulando aqui não, tá? A circunferência da cabeça, ela pega... Você passa a fita em volta da testa, passa aqui por trás da nuca e dá a volta. E para que serve essa circunferência? Para você fazer chapéu, touca, capuz, essas coisas. No caso do capuz, você não precisa só da circunferência, você precisa também dessa altura aqui da cabeça. Mas na tabela não tem altura, só tem circunferência aqui.
certo? Então, eu acredito que eu já tirei a maioria das dúvidas, mas se ainda ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? A tabela, ela é muito útil para ajudar a gente fazer as peças quando a gente não tem uma criança para estar ali medindo, né? Tirando as medidas da criança, essa tabela é muito útil. Como eu já falei, as medidas são padrão, mas não abrange todas as crianças, né? Aí você tem que ver aí direitinho, se você for fazer peças para vender pronta, né? Você tem que explicar isso aí para as mães, né? Sobre os tamanhos. Eu acredito que elas devem saber, né? Até porque quando ela chega na loja, nem sempre ela vai encontrar aquela roupa da idade que o filho dela usa e vai servir certinho. Às vezes ela compra um tamanho maior ou menor, porque já sabe que tem isso aí, né? De não servir em todas as crianças. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês aí em questão da tabela de medidas, que eu sei que é difícil um pouco de entender para quem não tem o hábito, né? Para quem não é familiarizado com essas medidas. E para que fique mais fácil de você entender, sempre imagine quando você estiver fazendo a modelagem, tá bom? Você colocou aqui a altura de cava e você fez a cava. Imagine um corpo aqui por trás usando essa roupa. Você marcou aqui o busto e a cintura e liga. Olha só, já se formou aqui um molde, né, do corpinho base, da base do corpo. Mas aí, se você conseguir visualizar assim um corpo, né, por baixo daquela roupa que vai usar, daquela modelagem ali que você está fazendo, é muito mais fácil de você entender, de você compreender o que você está fazendo, certo? Se você colocou aqui o número correspondente na tabela, não é só um número, né? É o decote que vai se formar aqui, tá bom? Se você olhar dessa forma, vai ficar muito mais simples de você entender, de você compreender o porquê de cada medida e o que você está fazendo e por que você está colocando cada medida ali, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.